Saúdo novamente todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais essa oportunidade que o Senhor tem nos colocado, nos concedido nessa manhã, está aprendendo da sua palavra, amém? Peço que os irmãos aí abram, os irmãos que já acharam, o livro de Salmos, capítulo 27, todos os irmãos já acharam? Amém. Eu estou lendo o versículo 4, livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu santo templo. Amém? Vou estar lendo novamente. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no teu santo templo. Amém? Deus tem colocado algo no meu coração dentro dessa palavra. Eu quero até aproveitar um gancho aqui, uma vez que o irmão Henrique compartilhou uma palavra com a gente, ele leu esse texto e ele deu uma explicação a respeito de Davi, né? A gente sabe que Davi, ele é comparado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, e que era um homem que sabia se achegar a Deus, né? Ele sabia ser sincero diante de Deus, ele sabia usar as palavras corretas ali, e não só as palavras, mas as palavras que ele usava transpareciam, colocavam para fora aquilo que o coração dele tinha. E eu creio que muito por isso, né, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, pela sinceridade nas suas palavras. A gente sabe que não era um homem perfeito, a gente sabe que era um homem com falhas, como todos nós somos, né, homens e mulheres com falhas, mas era alguém que tinha sinceridade diante de Deus. Então existem algumas declarações dele, várias, né, que chamam muito a atenção, e essa é uma delas. E eu quero pegar a explicação que nosso irmão Henrique deu uma vez, falando que Davi ele era rei. Além de ser esse homem segundo o coração de Deus, ser alguém que Deus levantou, né, sendo o menor da sua casa entre os seus irmãos, sendo o menor, né, tinha dentre os seus irmãos homens de guerras, homens preparados, né, homens ali com aparência, né, um físico muito forte, mas Deus enxergou em Davi, no coração dele, algo diferenciado. Então Deus enxergou o interior dele, né, no coração dele algo diferenciado. Isso me chama muita atenção. Então Deus levanta esse jovem, né? Deus levanta esse jovem para reinar sobre o povo, para liderar sobre o povo. Seria um homem que seria rei sobre o povo. Então Davi ele era rei, e por ser rei ele poderia ter muitas coisas, irmãos, como ele tinha muitas coisas. Deus abençoou com muitas coisas, né? Então ele podia ter muitas coisas, né? Ele tinha a casa onde ele morava, né? Ele tinha o palácio onde ele morava, onde ele reinava. Ele tinha homens, né, sobre as ordens dele. Ele tinha pessoas, né, dispostas a morrer até, né, ali pela ordenança, se fosse dependendo, vamos dizer assim, de uma batalha que se levantasse. Ele tinha pessoas à disposição dele. E ele tinha muitas coisas, riquezas também, né, bens materiais, a gente pode dizer. Mas nessa declaração me chama a atenção que de tudo que ele tinha, e de tudo que ele ainda poderia querer, que ele poderia almejar da parte do Senhor, ele faz uma declaração: uma coisa pedi ao Senhor. Então eu lembro muito bem do nosso irmão Henrique falando assim que, né, um rei, ele poderia ter aquilo que ele quisesse. E sendo Davi esse rei, além de ser um rei fisicamente falando, com disponibilidade, vamos dizer, com, né, condições de ter aquilo que ele queria, ele também era um homem que tinha crédito com Deus. Ele era um homem que sabia se achegar a Deus, que Deus ouvia, que Deus atendia, né? Então ele também tinha um crédito com Deus. Deus, ele declara em um determinado versículo que se tudo que Davi tivesse não fosse o suficiente, Deus teria dado mais a ele, né? Que foi quando ele cai com Betseba. Então Deus falou: se tudo que você tinha não fosse suficiente, as mulheres que você tinha não fosse suficiente, se você tivesse impedido, eu ainda tinha te dado mais. Ou seja, ele tinha crédito com Deus. Agora imagina eu e você numa posição como essa. Então a gente sendo rei no âmbito físico, fisicamente falando, nos dias de hoje, tendo condições financeiras talvez para ter aquilo que a gente quisesse. Imagina você,
né? Na sua mente aí, talvez você tenha os seus desejos, tenha os seus gostos, aquilo que te agrada, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te traz alegria, né? Sendo jovem mesmo, talvez não sei, talvez brinquedo, não sei. Na sua mente, naquilo que você pensa. Então, você tem algo que traria muita alegria para você, que talvez você desejasse muito ter e que talvez você não tenha. Pensa você no lugar de Davi, fisicamente falando, com condições para ter o que você quisesse. Agora, não só no âmbito físico, espiritualmente falando também, alguém com crédito com Deus, para pedir e alcançar da parte de Deus algo também que ele quisesse. Então ele tinha aí duas partes muito importantes, e ele poderia conseguir tudo o que ele quisesse. Mas diante dessa situação, irmãos, ele olha para o Senhor e ele faz uma declaração como essa. Uma coisa, como se fosse a única coisa que ele almejasse, como se fosse a única coisa que chamasse a atenção dele, como se nesse momento ele estivesse declarando: mesmo com tudo que eu já tenho, mesmo com a oportunidade de ter ainda algo que talvez eu não possua, que talvez eu ainda não conquistei, mas que eu tenho condição de ter, ele fala uma coisa, uma única coisa, pedi ao Senhor. E eu não só pedi, como quem está explanando que deseja isso, que quer isso. Não só pedi, mas eu também a buscarei, ou seja, eu vou me esforçar para conseguir isso. Uma coisa pedi ao Senhor, e buscarei, e a buscarei. O que era essa coisa? Que esse homem que poderia ter qualquer coisa, que esse homem com crédito com Deus, o que era essa coisa que ele pede? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no teu santuário, na tua casa, todos os dias da minha vida, que eu possa contemplar a sua formosura, que eu possa indagar no teu santo templo. Irmãos, eu vejo assim, além de uma declaração, não vejo como uma simples declaração, eu vejo a expressão de um sentimento, a expressão de um coração em sinceridade naquilo que verdadeiramente importava para esse homem. Então, voltando à pergunta, imagina se eu e você estivesse no lugar dele, será que a gente estava com esse mesmo sentimento? Não que seja pecado desejar outras coisas, não que a gente não queira outras coisas, não que a gente não tenha desejos e vontade de ter outras coisas, que talvez tragam alegria para a gente, mas o enfoque dessa palavra que eu quero trazer, o despertamento para os irmãos, é que nessa manhã, é que ele tinha um interesse em algo que ia além de tudo aquilo que ele já tinha conquistado. E talvez, irmãos, tudo aquilo que ele já tinha conquistado é algo que talvez eu e você nunca vai conquistar, mas ele já tinha. E mesmo em possuindo tudo aquilo, materialmente falando, né? Mesmo já tendo e com a disponibilidade em ter muito mais, o coração de Davi estava voltado para algo que é muito mais importante: a presença do Senhor, o sentimento, a vontade, o desejo de não só aquilo que ele já tinha alcançado da parte do Senhor, agora falando, não mais falando dos bens materiais. Davi, ele já tinha alcançado uma experiência com Deus. Davi, ele já tinha tido uma intimidade com Deus. Davi, ele conhecia o Senhor. Esse Deus que eu prego para você, que é pregado todos os dias para você, que você também já conhece. Davi, ele já conhecia ele. Existe um momento que Davi está aconselhando o seu filho Salomão e ele fala: conhece o Deus de teu pai, né? Que era ele. Conhece o Deus de teu pai. Servir a ele com o coração, né? Então o que ele está falando? Você agora tem que fazer a sua parte, porque eu fiz a minha. Então era alguém que conhecia o Senhor, que tinha alcançado um nível de relacionamento com Deus, um nível de intimidade com Ele. Mas ele não se atenta para aquilo que ele já tinha alcançado, nem da parte do Senhor. Para o lugar onde ele já tinha chegado, ele fala: uma coisa eu pedi e eu ainda vou buscar. Eu olho para ele como o Paulo estava falando, não que eu já tenha alcançado, mas eu quero ainda alcançar. Também existe uma declaração que fala, né, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque, irmãos, por mais que a gente já conheça o Senhor, a gente nunca alcançou tudo da parte dele. Sempre existe algo além, algo a mais para se conhecer. Sempre existe algo além para se descobrir. E Davi, ele está nessa posição, ele está nesse lugar. Então ele se enxerga, mesmo com o nível que ele já tinha alcançado da parte do Senhor, ele ainda fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Então isso expressa para mim um sentimento do coração dele. O que naquele momento o coração dele mais desejava, o que era mais importante para ele.
E isso me despertou o interesse de compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. O que será que hoje, no nosso coração, é mais importante? O que será que desperta o nosso interesse de uma forma forte, de uma forma intensa? O que será que desperta em nós o interesse? Porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela nos ensina a amar o nosso Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente tem de mais intenso. Ele está falando a intensidade com que a gente tem que fazer isso. Então a gente sabe que isso é um mandamento da parte do Senhor. A gente sabe que isso é um ensinamento da parte do Senhor, que isso é algo que Ele espera de mim e de você. Mas será que verdadeiramente a gente está nessa posição? Por que eu usei o exemplo de Davi? Porque ele era alguém que tinha condições de alcançar outras coisas. Porque talvez a gente, como não temos muitas condições, talvez no momento de ter tudo aquilo que a gente queira, talvez a gente quer ter muita coisa. Mas eu usei o exemplo de alguém que já tinha alcançado muita coisa e que mesmo assim continuou priorizando algo que para ele era mais importante, algo que para ele era primordial, era essencial, era o primeiro. E ele fala: é algo que eu não só quero, mas é algo que eu me disponho a buscar, é algo que eu vou intensificar a minha busca, é algo que eu vou me esforçar, é algo que eu vou dedicar, é algo que vai ter uma entrega da minha parte, da minha vida, é algo que eu vou despender força, que eu vou despender empenho para poder alcançar. Não é algo que simplesmente almeje, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro de vocês aqui eu sei que tem muitos, sonhos e planos aí. Porque a gente sabe que o jovem pensa muita coisa. Então tem pessoas que almejam muita coisa, talvez eu tenha um sonho aí de fazer uma faculdade, quero ser médico, não sei. Eu quero ser enfermeiro, quero ser... Então a gente sabe que tem muitas coisas, e dentre dos jovens existem muitos pensamentos diferentes, Talvez um pensa que quer ser, um empresário, dono de uma empresa. Outro já pensa em outra coisa, totalmente diferente. Então existem pensamentos, existem vontades, existem desejos. Mas talvez... quando a gente tem, mesmo a gente tendo esses desejos, é algo que a gente acha que está tão longe que a gente não se esforça muito para buscar. É algo que tipo assim, eu queria, se fosse possível, talvez se caísse do céu, talvez se um dia eu conseguisse, mas talvez não é algo que inspire a gente a buscar. Existem pessoas que é assim, queria alguma coisa, o que você queria? Eu queria ser tal coisa. Ele queria, mas ele não busca aquilo, ele não se esforça para alcançar aquilo. Ou seja, não é algo tão importante que desperte nele uma inspiração necessária para ele se doar para alcançar aquilo. É algo que simplesmente, se eu alcançar, ia ser bom, eu queria. Mas se não vir também, se um dia eu tiver uma oportunidade, vamos ver, se acontece. Agora já tem pessoas que por conta desse interesse, que por conta de algo que ela prioriza, aquilo desperta uma intensidade no coração, uma inspiração no coração daquela pessoa. E ela fala: eu quero isso, eu almejo isso e eu vou viver em função disso, eu vou buscar isso com todas as minhas forças. Ou seja, tudo que eu fizer vai ser voltado para isso. Eu vou me empenhar, eu vou viver a minha vida em função disso. Eu creio que era essa posição que Davi se encontrava. E o que me chama a atenção, olhando para o Senhor, olhando para Deus, irmãos, olhando para o Senhor, olhando para aquilo que ele ainda queria alcançar. E ele fala: não somente vou esperar que isso caia do céu, eu não somente vou pedir para Deus e vou deixar que Ele faça o serviço todo, como muitas pessoas hoje se encontram na presença de Deus. Eu estou orando a Deus, estou pedindo isso para Deus. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, talvez eu quero alcançar algo, talvez eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu desejo isso. Mas eu estou orando a Deus, aí vamos ver o que Deus faz, deixa isso na mão de Deus, como se, sabe? Irmãos, eu vim compartilhar uma palavra com os irmãos hoje a respeito de inspiração, a respeito de algo que mova o nosso coração, a respeito de algo que tire a gente do nosso lugar de conforto, que tire a gente do nosso lugar de comodismo, algo que inspire, que incendeie o nosso coração e que faça a gente se despertar. Lembra daquele versículo? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que ele está falando? Te desperta, se levanta, e aí Cristo vai fazer a parte dele. Então, levanta, desperta-te, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, levantou, despertou, ele fala: Cristo te esclarecerá. Ou seja, precisa de algo da sua parte. Dê um passo para mim, buscar-me-eis e me achareis. Primeiro você busca, depois você encontra.
Se você não buscar, você vai encontrar? Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O que ele está falando? Precisa de uma intensidade nisso. Porque se não tiver uma intensidade, se não tiver uma inspiração, você não vai se levantar, você não vai sair da sua zona de conforto, você não vai se empenhar nisso. E talvez você não vai alcançar isso. Os irmãos conseguem compreender quantas coisas existem numa declaração verdadeira e sincera do coração de uma pessoa? A profundidade, e isso vai muito além daquilo que eu posso explicar para os irmãos. E pensando nisso, eu me lembro de uma outra declaração, agora de Paulo. Quando Paulo fala: em nada tenho a minha vida por preciosa, enquanto eu não cumpri a carreira de Cristo, aquilo que me está proposto por Cristo. Outra declaração dele: tudo aquilo que eu tinha como ganho antes de Cristo, antes do encontro com o Senhor, antes de conhecer a pessoa de Jesus Cristo, antes de conhecer, o seu conhecimento, antes de conhecer as maravilhas, a sublimidade dessa pessoa que é Cristo Jesus, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria, em quem está, as coisas maravilhosas. Antes disso, tudo aquilo que eu tinha como ganho, tudo aquilo que a minha vida era empenhada, tudo aquilo que eu empenhei a minha vida, tudo aquilo que eu dediquei, tudo aquilo que eu adquiri pelo meu esforço, que eu achava lucro, hoje eu tenho como perca. Por quê? Porque eu conheci alguém em quem, como a própria declaração dele, em quem estão escondidos os tesouros da sabedoria. Olha as palavras que ele usa. Ele está falando tudo aquilo que para mim era importante. Irmãos, pensa você. Eu creio que você tem muita coisa importante na sua vida. Paulo, ele tinha muita coisa importante na vida dele quando ele era salvo. Então ele tinha um pensamento dele, ele tinha as vontades dele, ele tinha aquilo que ele achava que era certo, ele tinha aquilo que ele priorizava, e ele se dedicou. A gente não pode dizer que ele era uma pessoa que não se dedicou. Ele se empenhou, ele entregou a vida, e ele perseguia aquilo, com um afã, com um desejo. Ele se esforçava para alcançar aquilo que ele achava que era certo. Então ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia as pessoas que iam contra aquilo que ele achava que era certo, aquilo que ele defendia. Então ele saía da sua zona de conforto, ele se empenhava, ele se dedicava aquilo para ele era lucro, aquilo para ele era ganho, era o que importava, era o que verdadeiramente tinha importância na vida dele. Pensa na sua vida, aquilo que tinha lucro para você, aquilo que é importante para você. Só que ele fala: no momento em que eu conheci o Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, no momento que eu tive um encontro com essa luz, e que ele mesmo declara que era uma luz mais resplandecente que o sol, mais forte que o sol, no momento que eu encontrei essa pessoa, tudo aquilo que eu tinha como ganho, tudo aquilo que eu tinha como lucro, para mim se tornou como perca. Aquilo que eu valorizava, hoje eu já não valorizo mais. Aquilo que para mim era tão importante, que estava num lugar de suprema importância na minha vida, hoje uma pessoa ocupou esse lugar, e essa pessoa é Cristo. Essa é a pessoa que hoje me inspira, que hoje está no primeiro lugar, no primeiro patamar, no primeiro grau, no primeiro nível de importância na minha vida. Todas as demais coisas eu tenho como perca. Irmãos, quando eu olho para uma declaração dessa, eu vejo também alguém que está inspirado por Jesus Cristo. E eu falei de Paulo, falei de Davi, mas eu posso falar para vocês de mim, da minha vida. Porque, irmãos, quando eu olho para essas declarações, eu estou usando algumas coisas aqui para tentar fazer vocês entenderem, mas eu acho maravilhoso e impressionante da parte de Deus, que quando você, em alguns momentos você vai ler a palavra de Deus, Em alguns momentos você vai estar lendo, você vai estar estudando ela, em alguns momentos você vai estar ouvindo as mensagens na igreja, em alguns momentos você vai estar ouvindo algumas experiências com outras pessoas a respeito da palavra de Deus. Aquilo vai sendo armazenado no seu coração, aquilo vai sendo guardado, ou seja, você está enriquecendo o seu conhecimento, você está crescendo em fé, você está crescendo em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Mas vai chegar um momento que você vai viver algo na sua vida, você vai viver algo na sua vida, que aquela palavra que está guardada no seu coração, ela vai vir, o Espírito vai te fazer lembrar daquilo, e você vai viver o seu momento daquela palavra. Então, existe a declaração de Davi? Existe. Me chama a atenção muito, não somente essa, como outras e muitas, No Salmo 19, por exemplo, Quando ele começa a falar a respeito da palavra de Deus, irmãos, é muita coisa.
A de Paulo chama atenção? Chama. Mas, irmãos, mais do que tudo isso, foi o momento que eu comecei a viver algumas coisas desse tipo. Então, vou dar o exemplo para os irmãos, eu já estou encerrando. Na minha vida existiam coisas que eu priorizava demais. Existiam coisas que estavam no primeiro grau, no primeiro nível, né, de importância na minha vida. Eu já falei algumas coisas aqui para os irmãos. Mas eu, desde pequeno, desde muito novo, eu sempre fui muito envolvido, irmãos. Eu sempre gostei muito de velocidade, coisas, sabe? Essas coisas me moviam, me enchiam, me despertavam interesse. Velocidade, coisas do tipo. Então, carro, moto, bicicleta, quando eu era mais novo. Bicicleta, patins, essas coisas me despertavam interesse. Eu sempre gostei disso, né? Era algo que me trazia uma adrenalina, algo que me trazia uma alegria ali, uma felicidade, mas que me despertava o interesse. E desde pequeno, de muito novo, eu me entreguei para isso. Então, eu tinha a minha bicicleta, eu queria andar, eu ficava, meu irmão, era quase 24 horas por dia em cima daquela bicicleta. E eu queria aprender a fazer manobra na bicicleta, eu queria fazer coisas talvez que ninguém conseguia fazer em cima da bicicleta. E aí, aquilo foi aumentando. Daquilo eu passei para moto, Então, assim, eu estou usando algumas coisas aqui, né, no âmbito físico, para poder dar explicação. Existia algo que movia o meu coração. Então, no meu pensamento, qual era a importância? Eu gostava muito de carro e de moto. Então, eu pensava comigo, eu falava assim, se quando eu tiver, os meus 18, né, os meus 19, eu já tiver minha carteira de habilitação, eu tiver um carro, eu tiver uma moto, para mim, eu vou ser completo, né? Era o que eu gostava, era o que me dava prazer. Eu queria, sei lá, entrar para uma equipe de bicicleta, na época da bicicleta. Eu queria, sabe, era algo que me movia. Então eu respirava aquilo, eu acordava de manhã pensando em andar de bicicleta. Eu dormia de noite pensando em andar de bicicleta. E era uma inspiração. Aí às vezes, de vez em quando, aparecia um colega meu com um DVD lá, um filme. Aí o que vinha no filme? Os povos fazendo manobra de bicicleta. Rapaz, aquilo me despertava o interesse de uma forma. Eu assistia, e quando eu estava assistindo, meu coração já estava assim, ó. E eu já estava pensando na hora que eu ia pegar a minha bicicleta para eu poder fazer aqui, tentar fazer o que eu estava vendo. Porque era algo que me inspirava. E aquilo me tirava da minha zona de conforto. Podia estar chovendo, eu não ligava. Eu queria mais. Então não importa aquilo que eu já tinha aprendido até aquele ponto. Porque, irmãos, com 9 anos de idade, meu pai tem vídeo gravado. Com 9 anos de idade, aquela ladeira do Lavras ali, é uma ladeirona, né? Eu desci aquela ladeira do Lavras com a bicicleta ao contrário. Naquela época ninguém fazia essas coisas. Então eu queria fazer coisa que, né, manobra, para mim era o que movia a minha vida. Então eu virava a bicicleta ao contrário, eu sentava no guidão da bicicleta, pegava o banco da bicicleta, levantava a roda de trás, ficava só com uma roda no chão e descia aquela ladeira, com uma roda só. Meu pai filmou isso, né? Não sei para que ele vai usar esse vídeo, mas ele filmou. E tá lá, e minha mãe ficava com o coração na boca, mas era algo que me inspirava. Irmãos, eu não queria saber se estava chovendo, eu não queria saber se estava frio, eu não queria saber se estava muito sol. Por que eu estou usando isso? Porque era algo que estava incendiado no meu coração, era algo que me inspirava de uma forma que eu não conseguia olhar para as circunstâncias ao meu redor. Nada me impedia de fazer aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu queria fazer, porque aquilo me inspirava. Agora, pensando na palavra de Deus, pensando nas coisas do Senhor, irmãos, se as coisas de Deus elas não nos inspirarem, se elas não nos despertarem o interesse, se não tiver algo ali, né, que nos desperte, que nos mova, irmãos, como que a gente vai tocar, gente, se a gente mesmo não está inspirado por essas coisas? Talvez, se Davi não tivesse essa inspiração, não tivesse falado esse versículo, não tivesse essa declaração em sinceridade do coração dele, porque era algo que era verdadeiro para ele, talvez hoje a gente não estava compartilhando essa palavra, talvez a gente estava compartilhando outra palavra, porque ele não estaria me inspirando a olhar para o mesmo objetivo, porque se ele não tivesse inspirado, no dia que ele fez essa declaração, no dia que ele registrou isso, se ele não vivesse essa inspiração todos os dias da vida dele, irmãos, ele, com certeza, essa palavra não ia ter o poder de me inspirar, como ela está me inspirando hoje, para compartilhar isso com você. Então eu quero tentar te fazer entender
que na vida do Senhor, na palavra de Deus, nós somos os primeiros que precisamos ser impactados pela palavra de Deus. Nós somos os primeiros que precisamos ser despertados pela palavra de Deus. Ela precisa mexer com a gente, ela precisa tocar no profundo da gente, no íntimo da gente. Porque se isso não acontecer com a gente, irmãos, a gente não vai conseguir ser canal na vida de outros. E eu acho que era isso que Deus estava tentando fazer com aqueles 12, como eu já compartilhei com os irmãos, que Deus levantou para espiar a terra. Ele estava tentando inspirar o coração daqueles 12, dos líderes. Ele estava tentando mostrar para eles algo que inspirasse neles. Vai para a terra, vê que é verdade, vê que as promessas são verdadeiras, ou seja, incendeia o seu coração, né, de fé, de confiança, para você crer que o que eu falei era verdadeiro, para vocês poderem voltar, depois que eu inspirei, depois que eu toquei o coração de vocês, depois que vocês testificaram, provaram que era verdade, eu espero que vocês voltem e testifique isso para o resto do povo, para que vocês possam, né, levantar, para que vocês possam despertar o resto do povo. Essa era a intenção de Deus, mas o que acontece? Volta 10 desanimado porque viram que não era para ver, viram o gigante na terra. Volta 10 cabisbaixo, desanimado, pretendendo desistir da promessa de Deus. E isso é o que acontece muitas das vezes. Está faltando inspiração, irmãos. Está faltando inspiração. Então quando eu olho para a minha vida, teve momentos na minha vida, irmãos, que eu verdadeiramente vivi coisas que eu me lembrei que lá atrás esse tipo de coisa me trazia muita inspiração, esse tipo de coisa incendiava o meu coração, mas que hoje, depois de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, depois de entender que nele estão escondidos os tesouros da sabedoria, coisas, irmãos, que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nunca desceu ao coração do homem, são o que Deus tem preparado para mim e para você. Irmão, se isso não inspira você, eu não sei o que te inspira. Então hoje, muitas das vezes, aquelas coisas lá atrás, elas não têm mais poder, irmãos, de me inspirar no meu coração. Eu dei um exemplo aqui, mas existem outras coisas que eu vivi durante toda a minha juventude, durante, muitos, na época de trabalho, na época de escola, muitas coisas que incendiavam meu coração, hoje já não tem mais esse poder. Porque hoje, como Paulo fala, eu conheci a sublimidade do conhecimento da pessoa de Jesus. E o meu desejo, irmãos, é que essa inspiração também incendeie o seu coração. Porque existem momentos que talvez é cansativo, Existem momentos que talvez é meio desgastante, a gente fica meio triste, a gente fica meio cansado, meio frio, A gente fala assim, vou de novo lá por estudo. Poderia estar fazendo outra coisa que me divirta. Então, irmãos, às vezes a gente se encontra sem inspiração. Mas eu quero declarar para vocês nessa manhã que existe alguém que deseja ser a sua fonte de inspiração. Existe alguém que deseja incendiar o seu coração. Existe alguém que deseja alimentar você todos os dias, quando você acordar pela manhã, com um fôlego diferente de vida. Quando você levantar pela manhã, você respirar esse ar. Alguém que vai te despertar e te inspirar para viver esse dia como se fosse o último dia da sua vida. Não pensando na morte, não pensando que você não vai viver o amanhã, mas pensando que hoje você pode dar o seu melhor para Deus, que hoje você pode se aprofundar mais em Deus, que hoje você pode buscar, como Davi estava falando, uma coisa pedirei, mas buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias. É algo que eu desejo para a minha vida todos os dias, não só ontem. Eu já busquei ontem e hoje eu estou tranquilo, não quero mais buscar. Hoje eu já estou fazendo a minha parte para amanhã eu ter uma folga. Não, era algo que inspirava ele de uma determinada forma, irmãos, que ele desejou, ele almejou todos os dias. Eu quero isso todos os dias. E a pessoa de Jesus Cristo, ela faz isso com as nossas vidas, irmãos. Então eu quero te dizer que se talvez até esse momento isso ainda não tinha acontecido, eu quero declarar na sua vida que isso vai acontecer. Eu quero declarar na sua vida, eu quero te encorajar, Vou até usar aqui a palavra do pastor. Eu quero te encorajar a se aprofundar mais, a se entregar mais, a sair do seu lugar de conforto, a sair do seu lugar de comodismo e se dedicar mais, tentar se entregar mais. Porque é algo também que eu tenho aprendido da parte de Deus, O nível de manifestação que a gente vai ter com Deus também depende muito do nosso nível de entrega para Ele. Então ele fala, dê um passo para mim, eu darei outro para você, Vai depender muito do nosso nível de entrega. Então você vai ver no meio da caminhada, pessoas que estão andando ao nosso lado, vão falar assim, não estou vendo tudo isso que o pessoal está falando, eu não vejo essas coisas, isso não acontece comigo.
isso nunca aconteceu, mas será que verdadeiramente na vida dessa pessoa a palavra está se aplicando? Ela está se dedicando, ela está se entregando como deveria se entregar? Então, o nível de manifestação de Deus também vai depender um pouco do nosso nível de entrega para Ele. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, existe uma fonte de inspiração em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o desejo do coração, o grito do coração de Deus é que isso incendeie o nosso coração. É que isso invada a nossa vida. Irmãos, às vezes eu vejo algumas pessoas inspiradas, né? E a gente, nós somos os jovens, né? O grupo aqui é o grupo de jovens. É o amanhã da igreja. A gente é que precisa estar incendiado, é que precisa estar inspirado, é que precisa ter esse despertamento, para a gente poder também despertar outras pessoas. Porque talvez você vai encontrar aí um colega abatido, enfraquecido, desanimado, querendo parar com tudo. Irmão, se você não estiver inspirado, como que você vai tocar a vida dessa pessoa? Como que você vai ajudar ele de alguma forma? E é por isso que Deus hoje me despertou. O desejo que Ele tem no coração dele é que isso aconteça comigo e com você primeiro. É o que Paulo fala para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, né? Persevera nessas coisas, aplica-te nessas coisas, né? Acerca, né, do dom que tem em você, desperta o dom que há em ti. Ou seja, medita nessas coisas, se aplica nisso, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que estão ao seu redor. Então o foco primeiro começa com você. Se deixe ser tocado por Deus, abra o seu coração mais para o Senhor, busque mais a Ele, porque talvez até aqui você fale assim: mas eu não conheci muito a Deus, ou talvez não tive muita manifestação. Então busque mais isso, almeje mais isso, se entregue mais para Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai retribuir isso, porque Ele fala que aquele que bate, abre-se-lhe-á. Ele fala que aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Isso não foi eu que falei, foi o Senhor que falou. Então, se despertar esse desejo, para finalizar, eu quero só dar um testemunho, estou encerrando aqui, né, rápido. Tem um irmão que trabalha comigo lá na empresa, e ele fala que quando ele se converteu, irmãos, ele tinha, até hoje ele é assim, eu posso testificar porque até hoje ele é assim, ele tem, né, uma sede por Deus, por querer mais de Deus. Ele fala: a palavra tem que estar aqui, né, não do lado de fora, mas ela tem que estar aqui, porque a palavra é o próprio Jesus. Então ele fala que quando ele se converteu, irmãos, ele viu o pessoal batizado com o Espírito Santo, e ele fala que aquilo inspirava o coração dele. Ele fala assim: eu quero isso para a minha vida, eu quero ser batizado com o teu Espírito, eu quero receber essa virtude, essa glória. E ele fala que ele começou a buscar Deus. Irmãos, ele começou a buscar Deus. Aí ele começou a fazer campanha para ser batizado no monte. E fez campanha de 21 dias, fez campanha de mês, ele fez campanha, irmãos, campanha. E buscava a Deus, ia para o monte, debaixo de chuva, do que fosse. Ele não queria saber, o que ele queria, o desejo do coração dele era ser batizado. E aí chegou um momento que ele estava buscando e não tinha acontecido ainda. E aí ele parou e orou a Deus e falou: Senhor, o Senhor não está batizando mais com o Espírito Santo? Será que hoje o Senhor não batiza mais? O Senhor não está mais fazendo isso? Né? Eu quero isso, eu desejo isso. Mesmo depois, irmãos, de muito tempo buscando, ele não desistiu. E aí ele fala que ele veio, mesmo que, enfraquecendo um pouquinho ali pelo tempo, ele começou com campanha de 21 dias, campanha de mais dias. E aí ele chegou um dia que ele falou, depois de ele ter orado disso, ele perguntou para Deus, ele falou: Deus, o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo? Mas o desejo ainda estava no coração dele, estava ardendo aquilo. E aí ele fez uma outra campanha de 3 dias. 3 dias. Quando foi no primeiro dia, irmãos, ele foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele fala que o Senhor selou ele no monte com o Espírito Santo. Ele fala, irmãos, que foi algo, daquele momento em diante ali, a vida dele mudou ainda mais, porque ele já tinha uma inspiração, ele já tinha uma vontade. Quando o Espírito Santo tomou a vida dele, irmãos, ele fala que aquele fogo ardeu de uma forma diferente. E aí ele foi buscando, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele foi começar a buscar os dons, e foi se aprofundando em Deus, irmãos. Então a gente não pode parar, não pode estagnar. Tem gente que fala assim: eu já ouvi a palavra, já creio em Deus, amém. E aí para. Tem gente: eu já fui batizado com o Espírito Santo, para. Tem gente que: eu já tenho um dom de... para. Deus não quer que a gente pare, Deus quer que a gente continue. Porque nunca, enquanto a gente tiver vida aqui, nunca a gente vai conhecer tudo de Cristo que se tem para conhecer.
Sempre existe algo novo. Então, essa é a palavra de Deus para o seu coração, que o Senhor possa incendiar o seu coração com essa inspiração, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas que aquilo que você está pedindo, né, você também possa se esforçar e buscar, que isso possa despertar o seu interesse, em nome do Senhor Jesus. Vitória, louva o hino em nome de Jesus. Traz o violão aqui. Vamos estar louvando mais um hino para a gente estar encerrando esse trabalho e os irmãos poder estar ensaiando, amém? Glória a Jesus. As palmas agradecem ao Senhor. Glória a Jesus. Nosso irmão vai estar louvando mais um hino para a gente estar encerrando. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Está aí um dia preparado por Deus para você, um domingo abençoado. Que você possa receber uma chama aí de inspiração no seu coração. O Senhor possa incendiar o seu coração para você poder buscar mais ainda a presença dEle a cada dia, amém? Ajuda a gente a adorar a Deus, a louvar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. O meu orgulho jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E as palavras